Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Daniel, tudo bem? Eu quero começar hoje esse primeiro vídeo, da nossa série dentro dos 15 segundos de teologia ou parateologia. E como eu falei anteriormente, a gente vai estar falando muito sobre escatologia, sobre a doutrina do final dos tempos. Eu recebo muitas perguntas a respeito de como vai ser, quais são os sinais, como que nós podemos observar o tempo, tudo o que acontece e discernir o tempo que vivemos. Então, eu vou dividir basicamente esse nosso momento em duas partes. A primeira delas, a gente vai tratar do sermão escatológico de Jesus, ali em Mateus 24, e depois nós vamos também falar a respeito do livro do Apocalipse. Nós vamos... Oi, Ariana, boa noite, tudo bem? E eu quero caminhar com vocês, se Deus assim o permitir, do capítulo 1 do livro de Apocalipse até o último capítulo, mas numa segunda etapa. Antes eu quero, nesse momento, falar sobre Jesus e sobre Jesus estar no centro profético, né? Ele estava ali em Jerusalém, já era nos seus últimos momentos de vida, já estava... Olá, boa noite, a Grazi, a Arlete, Cíntia, boa noite, tudo bem, pessoal? Então, eu quero falar a respeito da visão, porque o Jesus é a chave hermenêutica de toda a Escritura, e a partir de Jesus, a visão do próprio Messias, de como seria o final dos tempos. Então, nesse momento eu vou ler alguns textos aqui, nós vamos começar basicamente em Mateus 24, tá, pessoal? Se você quiser acompanhar aí, abra sua Bíblia em Mateus 24, eu quero ler contigo aqui o texto, vou ler na NVI mesmo, e a gente vai ler do capítulo do 24, do 1 até o versículo 14, tá? Então deixa eu ler aqui. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando vão acontecer essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levanta contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos, vários lugares. Tudo isso, preste atenção nisso, é o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, vão se trair uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, aquele que perseverar até o fim será salvo. E o último versículo que eu quero ler nessa primeira parte: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa aqui é a primeira parte do sermão escatológico de Jesus. Ele está no centro da profecia, ele está em Jerusalém na última semana, e que talvez passe despercebido para muitos é que eles estavam ao lado do templo de Jerusalém, não havia sido destruído, e Jesus ele vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas ele está apontando o templo e ele fala assim: olha, vocês estão vendo esse templo aqui? Vai chegar uma época em que não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí eles saem do templo e vão para o Jardim das Oliveiras, é perto o local. E os discípulos eles vão fazer duas perguntas. Talvez você não tinha percebido isso ainda, mas no verso 3 aqui em Mateus 24, eles fazem duas perguntas fundamentais. A primeira delas: dize-nos quando aconteceram essas coisas. Que coisas são essas? Eles estavam fazendo referência ao que Jesus tinha acabado de falar há pouco tempo antes, quando ele estava ao lado do templo e ele aponta o templo e diz: olha, vai chegar um tempo em que esse templo aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí no verso 3 eles fazem menção a essa fala de Jesus anterior. E eles perguntam: quando é que vai acontecer essas coisas? E a segunda pergunta do versículo 3 é: qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? É importante eu contextualizar você, porque o Antigo Testamento ele traz uma figura talvez de duas faces do Messias, né? Ora tratava o Messias como servo sofredor, ora tratava o Messias como rei que viria restaurar Israel como cabeça das nações, tá?
Então essa era a ideia veterotestamentária e corrente nos dias de Jesus. E eles esperavam que viria, de fato, havia muitos rabinos na época de Jesus que imaginavam que haveria dois Messias. Um Messias ele iria sofrer em redenção, de forma redentiva ao povo de Deus, que eles pensavam que era Israel apenas, e um outro Messias que seria um rei conquistador. E a gente vê que tinha essas duas figuras, e eles imaginavam que o rei redentor seria aquele que faria milagres, né, que teria poder sobre os elementos e tal. Então eles olham para Jesus, e isso mais no começo do ministério, não nesse momento aqui, mas eles percebem que Jesus ele manifestava os sinais do reino de uma forma que ele antecipava o reino, e ele também falava depois, na metade do seu ministério, sobre a sua redenção, na redenção que ele faria ao redor pelo povo. E aí Jesus mais tarde, quando ele responde, é interessante isso lá em Mateus 11, se não me engano, talvez você lembre que João Batista está na prisão. Oi, Dudu, tudo bem, meu irmãozão? João Batista ele manda uma pergunta para Jesus bem interessante, estranha para quem não percebe o contexto. Ele pergunta para Jesus assim, na realidade ele está preso, e aí ele manda os discípulos até Jesus perguntar: olha, você é o Messias ou tem que esperar outro? E aí a pergunta é: por que João Batista falou isso para Jesus? Por que João Batista manda essa pergunta para Jesus? Se ele viu, ele foi o precursor do Messias, o espírito do Elias estava com ele, né, o espírito profético de Elias. Ele batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo de uma forma corpórea se manifestar e uma voz do céu: oi, Mateus, Elizabeth, tudo bem? Falando: olha, esse é meu filho amado. De repente esse mesmo João está lá perguntando se Jesus era o Messias ou deveria esperar outro. Por que João Batista falou outro? Porque João Batista tinha a ideia, que era muito corrente na época, que haveriam dois Messias. E quando Jesus fala e dá a resposta para os discípulos: olha, manda lá para João o recado, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando e aos pobres está sendo anunciado o evangelho do reino. Jesus ali está, em outras palavras, falando: olha, não tem dois Messias, é um só, e eu sou esse. Eu sou o servo sofredor, mas eu sou o rei também. Então, nesse momento em que os discípulos aqui em Mateus 24 estão perguntando, eles fazem essas duas perguntas. E é debaixo dessa perspectiva de que eles sabiam que Jesus era o Messias, que não eram dois, eram só. Eles sabiam que João Batista, que Jesus, ele era aquele que haveria de restaurar a nação de Israel, haveria de restaurar todo o reinado, né, de Israel agora, não só Israel enquanto nação, mas de Israel enquanto igreja, enquanto toda essa questão porque agora os gentios entram no reino, né? Então, oi Grazi, boa noite, Thaís Tomé, boa noite, pessoal que está entrando aí, João Marcos, sejam bem-vindos aí. Então a gente está falando aqui desse contexto de Mateus 24, e eles estão perguntando essas duas coisas. E Jesus, exatamente em Mateus 24 e 25, vai dar essas duas respostas. Então, parte do capítulo 24 de Mateus já aconteceu. Quero repetir, grande parte do texto, ou daquilo que Jesus vai falar a partir de em diante, eu não vou tratar no vídeo de hoje, vou tratar na próxima live, mas já quero adiantar para vocês que parte do que está escrito em Mateus 24, do discurso profético, escatológico de Jesus, já aconteceu. A gente vai ler e nós vamos passar com vocês aqui versículo por versículo, não se preocupem. Mas eu queria chamar a atenção para isso, tá? Que nesse momento os discípulos estão fazendo duas perguntas. Quando que o templo iria ser derrubado e não iria sobrar pedra sobre pedra? E a segunda pergunta: quais os sinais da vinda do reino? Tá bom? E a gente continuando o texto aqui, Jesus ele vai começar a apontar sinais, ele vai falar dos falsos profetas, dos falsos cristos, ele vai falar das guerras, rumores de guerras, que nação seria levantada contra a nação, vai falar sobre o amor de muitos esfriaria e da necessidade que esse evangelho do reino fosse pregado a todas as nações. Veja, são nações, não são todas as pessoas do mundo como indivíduo, mas como testemunho de todas as nações. Quando a gente entrar no livro de Apocalipse, eu quero falar sobre a prisão de Satanás e como a vinda de Jesus é aquele que amarrou o valente, tá, pessoal? Jesus, ele amarrou o valente, e a partir de Jesus, o movimento de pregação ele se abriu a todas as nações. É um assunto que nós vamos tratar quando nós estivermos falando do livro de Apocalipse, não é o assunto hoje. Mas essa primeira live aqui dos nossos 15 segundos de teologia, claro que já deu um pouquinho mais, vai ficar aqui guardado para vocês. Eu queria que vocês lessem
Mateus 24, lesse Mateus 25, debaixo dessa perspectiva de que os discípulos fizeram duas perguntas, e no próximo vídeo nós vamos começar a entrar versículo por versículo, de fato, na resposta de Jesus e como ele responde imediatamente aquilo que iria acontecer alguns anos depois, que seria a queda de Jerusalém já no ano 70, isso já aconteceu, e como Jesus ele começa a apontar para coisas dos dias que ainda virão. Tá legal? Só me respondam aí como é que tá o áudio. Tá legal o áudio? Eu resolvi gravar com fone de ouvido para ter certeza de que todo mundo está me ouvindo. Ô Lu! Oi Karina, Ana Farias, boa noite pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso primeiro vídeo ao vivo, mas eu quero dizer que vai ficar salvo aqui no meu feed, no Stories do Instagram, para que você possa acompanhar depois. Eu vou manter... Ô Rick, tudo bem meu irmãozão? Deus te abençoe. Eu vou manter esse áudio, então. Allen, boa noite, meu irmão. David, que legal, que bom ver vocês aí. Então, esse vídeo vai ficar salvo aqui, tá? Eu vou anunciar essa semana ainda. Esse final de semana eu já falo da segunda parte. E nós vamos começar a falar desse discurso de Jesus, de coisas que iriam acontecer dali a alguns anos e coisas que iriam acontecer nos dias do fim, tá? Então, em breve, muito em breve, esse foi só o primeiro vídeo nosso, né? Estou muito feliz, eu creio nesse projeto pessoal, de poder partilhar, eu vejo a necessidade de tantas pessoas de ouvir doutrina, os dogmas da nossa fé cristã, sair daquele discurso superficial, mas entrar naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ela é a verdade, a palavra de Deus nos dá fundamento, nos dá o firmamento e a luz para o nosso caminho, né? Então nós vamos caminhar por muita coisa. E nesses 15 segundos de teologia, só explicando o porquê do título, porque o Stories lá é 15 segundos, então eu vou continuar lançando vídeos, eventualmente diários lá. Eu vou manter as perguntas, eu acho que está sendo abençoador, tenho recebido muita pergunta, eu vou estar respondendo na medida do possível, daquilo que eu souber, e partilhar daquilo que Deus tem me dado, tá, gente? E aí você depois acompanhe comigo, vem nessa jornada aprender mais, não só daquilo que, falando de maneira de escatologia, daquilo que já aconteceu no primeiro século, tá, gente? Grande parte, deixa eu dar um spoiler aqui, grande parte do livro de Apocalipse já aconteceu, tá? Grande parte do livro do Apocalipse já aconteceu. O livro do Apocalipse não é um livro que você lê do capítulo 1 até o 21 de ordem cronológica, não é assim que se lê ele. Ele tem uma maneira diferente de ler, de contar e recontar a história. Muita coisa já aconteceu, mas eu vou entrar em detalhes depois que nós terminarmos esse discurso escatológico de Jesus. Quero desejar um ótimo final de semana, uma ótima noite a todos. Estou aqui em São Paulo ainda, em breve volto a Santa Catarina. E é verdade, Ariana, eu vou continuar ainda com as perguntas lá, o que vocês acham, né? Vou deixando lá, vou atualizando todos os dias, à medida do possível eu vou respondendo lá. E penso que são temas que depois a gente vai entrar, porque eu vejo quantos irmãos da fé têm tantas dúvidas. Pastor, o que acontece depois da morte? Pastor, o que é Trindade? Pastor, como é que funciona? O que é o homem? O homem, como é que é a natureza humana? O que é salvação? São tantas coisas básicas e que às vezes a gente não costuma não ouvir, né? E falta estudo sobre isso. Esse estudo sistemático, né? Então, eu vou estar passando aquilo que Deus está me dando aqui. Muito obrigado pela companhia de todos. Fico feliz demais de poder abençoar vocês dessa forma. Uma grande saudade e abraço para o pessoal de Santa Catarina. Logo estou de volta. A gente se fala por aí. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Até mais.